Bem-vindos a mais um programa Facility Café Entrevista. Hoje nós vamos entrevistar o Alexandre Lara, que é o palestrante do 5º Facility Café, que vai falar sobre esse tema que hoje está em voga, aí, que é a Indústria 4.0. Tudo bom, Alexandre? Tudo, Edson, com você. Tudo bem. Obrigado por conceder essa matéria para a gente e poder proporcionar que todo mundo que está assistindo o canal mais informação sobre esse tema que é novo e a gente tem visto em várias entrevistas hoje falando sobre esse tema. Bom, a gente já ir direto ao assunto, eu vou começar fazendo a pergunta do seguinte, que acho que quem não escutou falar sobre o tema já é interessante para esclarecer. Por que o nome, ou a sigla, o nome 4.0 é atribuído a uma revolução industrial e também utilizado como tema de palestra hoje em dia para você? Por que isso apareceu e por que realmente tem essa sigla 4.0, esse nome? Tá bom, vamos lá. Na realidade, o 4.0 ele faz uma alusão à quarta revolução, que seria a quarta revolução industrial. Uhum. Na história, nós tivemos 3 revoluções anteriores. A primeira revolução foi quando se inseriu o maquinário na indústria. Depois, a segunda revolução, onde você já começou além do maquinário, a se ter a produção em série. A terceira revolução, esse foi no período pós-guerra, foi quando se teve a parte a eletrônica entrando na indústria. E essa quarta revolução agora, por isso chamam de 4.0, é em função da entrada da internet, do link, ou seja, da conversão de indicadores, de sensores, enfim, tudo que você puder linkar e gerar informação online, né, sempre que possível, que a internet das coisas, né, que se fala hoje, então por isso se chama Revolução 4.0. Era mais utilizada para a indústria, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre a questão da manutenção mais predial do que industrial, mas acabamos incluindo o 4.0 no tema porque a manutenção predial ela não caminha num sentido diferente do que caminha a indústria. Uhum. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Legal. Será que a manutenção que a gente está falando aí, sempre usando como referência a indústria predial, também segue como se fosse fazendo um comparativo com a Fórmula 1, por exemplo, depois isso é replicado para os carros, por exemplo, que a gente utiliza normalmente? A gente vê que existe muita tecnologia puxada por isso e depois acaba passando para os carros. Hoje a gente tem carros aí que tem passa marcha no volante, enfim, tem uma série de tecnologias, né, de estabilidade, seja o que for. Na tua opinião, quando pode acontecer isso nesse fluxo? Primeiro, a indústria está muito mais à frente nessa parte de manutenção e tem que ser assim por questão de produtividade e tudo mais, e por parada de operações, e depois vir para o predial. Você acha que tem esse caminho, primeiro motivado pela indústria, depois para o predial ou não? Não, tem. Na verdade, historicamente sempre foi assim. Sempre foi assim, legal. Sempre foi assim. A indústria ela sempre caminhou na frente, até porque ela tem uma necessidade diferente. Ela tem realmente um foco em produção, como você colocou. Produção quer dizer dinheiro, né? Produção parada, isso custa muito caro. A parte predial, ela tem um delay, já foi bem maior do que é hoje em relação à indústria. Ela hoje mantém um delay histórico, mas o que eu vejo hoje em termos de ponto mais crítico é ainda a diferença cultural. Uhum. Mas você tem que estar coberto de razão. A indústria ela puxa o carro e a predial ela vem atrás. Legal. Bom, ainda bem que a gente tem essa puxada para a gente poder evoluir em todas as áreas, tá certo? Com certeza. Então, para você, como você vê hoje a área de manutenção dentro do gerenciamento de facilities, né? A importância da área de manutenção dentro da gestão e dentro das operações de facilities? Então, em termos de importância, ela é enorme, né? Já vista não só a questão operacional, como em termos de contribuição orçamentária, custo, né? O peso da manutenção é enorme dentro da área de facilities. Eu vejo como uma área bastante expressiva, estratégica hoje, até porque quando se fala em facilities, você tem como produto a parte de conforto, né? E conforto envolve temperatura, nível de ruído, cuidado com o ambiente, cuidado com a edificação, tudo isso. E a manutenção está por detrás de cada um desses pontos, né? Agora, como é que eu vejo a manutenção hoje? Eu vejo com um potencial enorme de crescimento, mas para que isso aconteça, tem que se mudar um pouco a cultura, tem que se preparar também melhor o mercado. E é por isso que eu adoro assim, eventos como o que vocês
realizam, como é o Facilities Café, porque o processo de levar a população, ao público de facilities, esses pontos são os highlights, os pontos importantes que tem que ser objeto de atenção. A gente precisa evoluir e evoluir também culturalmente. Legal. E aí, como é que você está olhando para o futuro dessa área e como você projetaria esse futuro, vamos dizer assim, a tua previsão de futuro, vai ter o momento mãe de Ná, disso daí. Vamos lá. Momento mãe de Ná. Então, vamos lá. Vai, diga. Bom, o futuro, ele está, assim como o tema carrega a questão do 4.0, que é o link de todas as informações, né, via internet, a internet das coisas, na manutenção predial isso não pode ser diferente, né, e não será diferente. Mesmo que a velocidade seja um pouco mais lenta, com um delay em relação à indústria, mas a gente vai chegar lá. O futuro é a integração de todas as informações, gestão na palma da mão, né, esse é o caminho. Por mais lento que ele seja, a gente tem que caminhar para isso. Tecnologia. Tecnologia. Legal. Tecnologia e pessoas por detrás da tecnologia. Tá. Isso é um ponto importante porque nós já temos, se você olhar ao longo dos últimos anos, e quando eu falo anos, aí pelo menos as 2 últimas décadas, ou quase 2 últimas décadas, nós já temos tecnologia na parte de manutenção, mesmo na predial. O que se esquece, muitas vezes, é que por detrás dessa tecnologia, você tem que ter alguma inteligência que monitore, acompanhe, gerencie, interprete. Que faça a gestão disso. Que faça a gestão. Porque com a tecnologia sem a gestão não vai adiantar muito. Ela vira um artefato, Perfeito, perfeito. Bom, e pontos a melhorar na tua visão para as operações no Brasil, no geral? Então, um deles, falamos agora há pouco, é a questão da cultura. A gente precisa realmente se aculturar, isso não é rápido, né? Isso vem através de eventos como esse, através de palestras, enfim. Trazer esse público, o povo da manutenção, para esse momento em que a gente vive no país, né? Vive não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso não é... Nós estamos falando hoje de manutenção, nós chamamos de 4.0, isso é uma revolução que, pelo contrário, não começou aqui no Brasil. O Brasil acompanha uma condição que vem lá de fora, né? Então, primeiro, a questão cultural. Segundo, existe isso para mim é uma preocupação já de muitos anos, não é recente, uma questão de capacitação das pessoas que estão à frente da manutenção hoje. Nós vivenciamos no Brasil, principalmente no início da década de 90, isso se arrasta até hoje, um boom do processo de terceirização. A terceirização, ela carregou um vírus, desde a partida dela, um vírus ruim, que é o vírus chamado custo, redução de custo. Então o pessoal acaba enxergando terceirização com redução de custo. Redução de custo não só em pessoal, mas em investimento em pessoas. Então você hoje tem operações de grandes prédios entregues a jovens, né? E que são jovens brilhantes, mas que precisam ter ganhar em conhecimento, ganhar em experiência. A experiência vem no dia a dia, mas o conhecimento você precisa fazer uma injeção, né? Então isso que algumas empresas precisam enxergar, eu acho que são os 2 pontos, a questão cultural, que ela vem com o tempo, e o investimento no público da manutenção, isso precisa acontecer. Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a Alexandre a matéria, a entrevista, vamos depois aqui para o Facilities Café, o evento mesmo. Bom, quero pedir a vocês mais uma vez que assinem nosso canal, curtam a nossa página aí e nos encontrem sempre nos eventos, nos eventos físicos, né? Até a próxima semana. Obrigado. Obrigado.